Mais um capítulo da disputa pelo título mundial de Fórmula 1. A McLaren segue lá na frente, mas atrás dela o agito tem sido enorme. Aqui vão então as nossas anotações do GP da Hungria. Charles Leclerc saiu frustrado. Ele teve a chance de vencer uma corrida, mas um problema misterioso no carro o impediu. Depois da prova, ele voltou atrás nas críticas feitas pelo rádio. O monegasco chegou a pensar que a queda de rendimento tinha sido causada por uma mudança na asa dianteira durante o pit stop. Na verdade, foi um problema à parte que a Ferrari não compreendeu totalmente. Leclerc começou a perder 2 segundos por volta e caiu do primeiro para o quarto lugar. Para ele, essa era a única oportunidade de vencer no ano. Bom, isso talvez dependa do quanto a Ferrari evoluiu nas últimas corridas. Precisa ver se o problema na Hungria foi isolado ou se foi algo mais sério, como um novo desgaste do assoalho que as atualizações deveriam ter resolvido. Para o chefe de equipe Fred Vasseur, não dá para tirar conclusões a partir do último stint desastroso de Leclerc. A pole na Hungria e o pódio em Spa são, na visão de Vasseur, sinais de melhoria. O chefe da McLaren, André Stella, vai além. Ele acredita que a Ferrari ainda vai brigar por vitórias nesse ano. Dá para entender o porquê. A Ferrari quase venceu as duas McLarens num duelo direto, algo que até pouco tempo parecia impensável. A recuperação da Sauber continuou no Hungaroring. Gabriel Bortoleto, terminando em sexto, foi o melhor resultado da carreira dele. O desempenho do brasileiro teve enorme peso no resultado, mas ele também contou com uma decisão tomada pela equipe na sexta-feira. Gabriel sofreu bastante nos treinos livres, ele não estava confortável no carro. A equipe decidiu então quebrar o toque de recolher de sexta-feira, que proíbe o time de trabalhar depois das 10 da noite. Cada equipe pode fazer isso 2 vezes por ano. A Sauber queria resolver problemas de confiabilidade e corrigir o equilíbrio do carro. O próprio Bortoleto ficou até tarde para agradecer a equipe quando o trabalho foi concluído e retribuiu o esforço com um fim de semana forte. Ele chegou ao Q3, marcou o 7º tempo e não cometeu erros a caminho do 6º lugar. Ao longo da corrida, o brasileiro resistiu à pressão inicial de Max Verstappen e perseguiu Fernando Alonso, seu mentor, para pontuar pela 3ª vez em 4 provas. A Red Bull já sabia que teria dificuldades na Hungria, onde as curvas de média velocidade favorecem a McLaren. Ela só não imaginava que seria tão difícil. Verstappen não passou nem perto de brigar pelo pódio. Ele largou em 8º e terminou em 9º. O chefe da equipe, Lohan Mekies, admitiu que a Red Bull não andou no mesmo nível das McLaren hora nenhuma. Desde sexta, os pilotos sentiram falta de aderência nas curvas de baixa e de média. Numa autoavaliação mais dura, Mekies disse que a McLaren está matando a Red Bull nas pistas com curvas de média velocidade. Lando Norris disse que a 5ª vitória dele na temporada foi a primeira conquista em que fazer uma estratégia completamente diferente deu certo. A diferença dele para Oscar Piastri agora caiu para 9 pontos. Na semana anterior, em Spa, Norris tinha colocado pneus duros, enquanto Piastri colocou médios. Essa tentativa de fazer diferente na Bélgica não funcionou, mas pelo menos revelou que a McLaren não só permite tentar, como incentiva estratégias diferentes. A McLaren entende que Piastri não pode reclamar, já que a estratégia de uma parada foi discutida antes da corrida. Ela estava disponível para os 2 pilotos. Veja, Norris não recebeu a ideia de forma secreta. Além disso, a estratégia de 2 paradas era considerada a preferida. Piastri só teve o azar no desenrolar da corrida. Norris, que fez uma primeira curva ruim e estava em desvantagem, pôde arriscar. Aí ele fez um ótimo trabalho quando a sorte virou para o lado dele. Na Fórmula 1, não existe direito garantido à vitória, só porque você larga na frente. Então essa liberdade estratégica da McLaren pode virar um fator importante na reta final do campeonato. Como disse Piastri, quando você está atrás, a relação risco-benefício é sempre muito diferente. O primeiro pódio da Mercedes em 4 corridas se deve, em parte, a uma reviravolta antes da Hungria. A equipe abandonou a suspensão introduzida em Imola pela 2ª vez no ano. Ela já tinha sido deixada de lado para os GPs de Mônaco e da Espanha. Daí foi adotada de volta a partir de Montreal. O fato é que a nova suspensão criava mais problemas do que soluções. Segundo Toto Wolff, a atualização vai para o lixo. A decisão é uma boa notícia para o novato Andrea Kimi Antonelli.
Ele vive uma crise de confiança e vem pontuando muito pouco nas últimas corridas. Mesmo se classificando em 15º e chegando em 10º no GP da Hungria, o italiano recuperou a confiança com a suspensão antiga. Ele e George Russell devem seguir com essa configuração até o fim do ano sem novas atualizações. Pelo menos, isso garante que a suspensão descartada seja o último erro nessa era de efeito solo tão difícil para a Mercedes. A Aston Martin saiu da condição de pior equipe em Spa para Best of the Rest na Hungria, e ninguém entendeu como. Fernando Alonso largou e chegou em 5º. Ele teve o apoio de Lance Stroll, que chegou em 7º. O espanhol disse que o resultado foi uma boa surpresa, mas admitiu, eles não sabem o porquê. A Hungria favorece mais os carros da Aston Martin, que costumam render melhor quando todos usam asa com muita carga. O que não dá para entender é por que a equipe foi tão bem em Budapeste. Sim, houve uma revisão da asa dianteira na Hungria, mas o próprio Alonso raciocinou. Se foi isso que rendeu tamanha performance, a notícia é ótima, mas ainda falta entender os porquês. Yuki Tsunoda andou mais perto de Verstappen do que o normal. Pela primeira vez, ele chegou a ser mais rápido no treino livre, mas no fim foi aquilo. Correu como nunca, terminou mal como sempre. No sábado, o japonês foi eliminado já no Q1. No domingo, ele largou do pit lane por ter feito uma troca estratégica de motor. Resultado, ele passou a corrida preso no trânsito e, para piorar, teve danos no carro. O fato de Verstappen mal ter somado pontos amenizou o vexame de Yuki. A Red Bull ignorou o resultado ruim e focou na velocidade que ele mostrou. Lohan Mekies destacou o lado positivo. Tsunoda disse que ficou motivado pelo progresso e que está orgulhoso da atuação apesar do resultado. A Hungria marcou um novo ponto baixo para Lewis Hamilton. A diferença de resultados para o companheiro de Ferrari Charles Leclerc mostra o tamanho da dificuldade do inglês. Ele não chegou ao Q3 e ainda viu Leclerc cravar a pole. Hamilton fez então uma avaliação pós-classificação amarga. Ele chegou a dizer que a Ferrari precisa trocar de pilotos. Depois da prova, ele parecia um pouco mais tranquilo. Veja, é comum as emoções de Hamilton oscilarem conforme os resultados. Mas o semblante dele na Hungria era ainda pior do que aquele de 2024, quando ele ainda penava pela Mercedes. A ida para a Ferrari deveria ter dado um novo ânimo a ele. Mas com tantos erros, a euforia inicial não demorou para dar lugar a declarações desanimadoras, mesmo que no papel os maus momentos sejam menos frequentes do que ele sugere. A Williams não pontuou na Hungria e ainda viu a Sauber, a Racing e a Aston Martin encurtarem a diferença na classificação. Ela vai ter que se virar nos 30 para ajudar a segurar o 5º lugar no Mundial de Construtores. A atualização aerodinâmica que chegou em Silverstone melhorou o desempenho. Acontece que o carro ainda sofre quando a carga aerodinâmica é alta. Para Alex Albon, a equipe vai ter que lutar até o fim do ano. James Vowles confirmou que não tem mais atualizações previstas para 2025, o que não chega a ser um pesadelo. Como as regras mudam no ano que vem, alguma perda de posição agora pode não ser o fim do mundo. Mas veja, ainda são 18 pontos de vantagem sobre a Sauber. É uma situação razoável, mas não confortável. Dá pena de Franco Colapinto. Ele começou bem na Hungria. No sábado, conseguiu chegar ao Q2 e, pela primeira vez, superou Pierre Gasly, mas a sorte dele ficou por aí. Na prova, ele só não foi o último a cruzar a linha de chegada porque o próprio Gasly levou 10 segundos de punição. Na primeira volta, o argentino escapou já na curva 2. Na sequência, segundo ele, houve erros por toda parte na Alpine, e ele tem razão, foram 2 pitstops demorados. Os 2 fins de semana anteriores tinham sido melhores. Na Hungria, Colapinto imprimiu um ritmo forte em relação a Gasly, mas a pilotagem dele ainda precisa ser mais limpa. Ele entende que encontrou um pouco de performance, só que ela não serviu para nada por causa da Alpine.